estudando João capítulo 11. João capítulo 11. Nós estamos trabalhando um momento na vida da família de Betânia, momento difícil, momento de prova na família de Betânia. Eram crentes, tanto Marta, Maria, Lázaro, desenvolveram intimidade com o Senhor. Tiveram uma caminhada com Ele. E Jesus era íntimo a esta família, a esses três irmãos. Eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam que poderiam buscar a Jesus, tinham visto Jesus dilatar o seu coração em direção a muitas pessoas em circunstâncias difíceis. E Marta e Maria estavam numa situação difícil. O irmão, o provedor, aquele que cuidava delas, estava doente. E elas mandam avisar a Jesus. E o que é interessante que nós observamos no estudo passado é que ela enfatiza que Jesus Cristo, que Lázaro era um amigo de Jesus, a quem Jesus amava. Então, ela dá assim aquele peso: Senhor, eu tenho te servido há tanto tempo. Sabe essas chantagens que a gente faz de vez em quando com Deus, né? Senhor, eu tenho dado dízimo, como é que o Senhor faz um negócio desse comigo? Eu estou na lista de perder o emprego, né? Então a gente às vezes faz isso, mas aqui não é uma chantagem, aqui é uma verdade, não é? Então diz: olha, aquele a quem tu amas está doente. E aí, quarta-feira passada, nós falamos sobre o problema do atraso. Às vezes, nós buscamos o Senhor no momento difícil, esperando que Ele corra e venha ao nosso encontro. E aí parece que Ele age de uma maneira surpreendente. Ele não vem. Ele não vem tão rápido quando nós esperamos. Ele ainda fica lá 2 dias. E quando nós vimos isto, estudamos isto aqui, é interessante a gente observar que essa família, essas 2 irmãs, por Jesus não ter vindo, elas são submetidas a um sofrimento nesse tempo de profunda tristeza. Elas observam Lázaro indo morrendo aos poucos. Vê que ele não melhora e que a situação, em vez de melhorar, piora, até porque o recurso que elas buscaram, que elas achavam que viria imediatamente, porque era um amado do Senhor, não veio. Então elas ficaram perplexas. Jesus não veio. E elas foram forçadas a caminharem nessa situação e esperar. Simplesmente esperar para ver o que acontece. E aconteceu exatamente o que Jesus disse que aconteceria. De que ele morreria. Jesus queria que Lázaro morresse. E a gente fica assim meio impactado com isso, não é? Mas como é que pode Jesus querer que alguma coisa aconteça comigo, com você? Mas só que a glória de Deus, a glória que Deus receberia na ressurreição de Lázaro, seria muito maior do que a glória que ele receberia na sua cura. Então Deus sempre sabe o que vai trazer maior glória ao nome de Deus. Então ele sempre sabe, Jesus sabe. E ele deixa acontecer. E a gente precisa de treinar isso no coração.
é que, às vezes, a pressão é tão grande que a gente não consegue pensar desse jeito. A gente quer uma solução. Estava conversando com o irmão Valdir, como é a cultura, não é? A cultura chinesa, japonesa, eles trabalham a acupuntura como desde pequeno, né? Mas o Ocidente não quer nada lento. A gente quer tomar as drogas, os medicamentos, para a gente ter alívio imediato. E também a gente não quer prevenir. A gente quer só curar aquele momento, né? Está com a dor de cabeça, não quer saber se é uma pressão alta, se é alguma coisa que está causando aquilo, porque a dor de cabeça é um sinal de que algo está errado. Aí você vai lá e toma um analgésico. E hoje tem analgésico poderosíssimo. Você toma, tem gel, inclusive, né? Que faz tafa, num momento. Então, às vezes, a gente transfere isto para a vida espiritual. E às vezes não, na maioria das vezes. São pouquíssimas as vezes em que a gente espera para que o que vai vir a acontecer vai trazer a Deus muito maior glória do que aquilo que nós almejamos, que nós pedimos, que nós esperamos que aconteça. Então, o que aconteceu? Exatamente o que Deus tinha planejado. Exatamente o que Jesus tinha planejado. E isso estimula-nos a confiar no Senhor. É isso que Jesus queria fazer com aquela família. Estimulá-los a crescerem. E a gente só cresce assim, irmãos. Não tem como de outra maneira. A gente não cresce sem esses confrontos, sem essas dificuldades. Caminhantes de fé solidificam a sua caminhada, fortificam a sua fé, quando tem esses embates, essas dúvidas, essas coisas que acontecem, que você acaba tendo que entregar nas mãos do Senhor, porque você se torna impotente. O que eram essas irmãs diante da morte? Nada. Nada, absolutamente nada. Como eu e vocês. A morte chega e você põe a mão, está frio, acabou. Vem um atestado de óbito. Por mais que você ama, por mais que você quer, por mais que você não gostaria que aquela situação acontecesse, é irreversível. É irreversível. Então elas estão numa situação que elas não podem fazer nada. E aí o que acontece? Do verso 11 até o verso 16 de João 11, há aquela discussão, aquela conversa sobre a morte de Lázaro, que de verdade aconteceu, que Jesus esperava que acontecesse. Lázaro morre, e a situação desesperadora para aquela família se torna numa situação impossível, porque agora acabou mesmo, ele morreu, não é? E mesmo que alguma coisa ainda movesse o coração delas, elas nem sabiam se Jesus viria. E nesse texto, irmãos, tem uma coisa interessante aqui, que é uma às vezes eu fico perguntando por que o Espírito Santo coloca esse detalhe aqui. E pode ter certeza que nesses detalhes que o Espírito Santo coloca assim, parecendo que é uma interpolação. O que é uma interpolação? Alguma coisa que é colocado no texto que parece que não tem nada a ver com o texto. Não é? Então preste atenção quando você está lendo o texto das Escrituras e parece que aquilo que está lá, você diz assim, se fosse eu que estivesse fazendo essa redação, eu faria diferente. Ou essa dissertação. Eu não colocaria isso aqui. E no momento em que Jesus fala que chegou o momento que Lázaro, o amigo dele, a quem ele amava, tinha morrido, que ele precisava descer a Betânia, qual o argumento dos discípulos? Hein? Não, já tinha morrido. Mas qual o argumento dos discípulos? Se ele morreu, isto
Se ele morreu, o que o senhor vai fazer lá? O senhor está correndo risco, hein? De voltar a Betânia. Então, presta atenção aqui, irmãos. Então, alguma coisa que não foi revelado, está sendo revelado agora. Alguma perseguição houve contra Jesus e os seus discípulos. Porque ele fala de andar à noite, andar de dia, ele joga ele trabalha com essas palavras, que isso é próprio do grego. Então ele trabalha com isso, ele quer falar para eles assim, olha, mas eu sei onde eu piso. Né? Eu sou a luz, eu não tenho problema, eu vou andar por onde eu posso andar, aonde não vou correr perigo. Mas aqui tem uma desculpa. Eu tenho certeza que Marta e Maria talvez tenha trabalhado na sua mente. Sabe por que ele não veio? É porque ele ficou com medo deles matarem ele. Porque vocês não lembram aquilo que aconteceu semana passada com ele? A gente não quer justificar às vezes, irmãos? Queremos. Nós justificamos. E às vezes até dentro da nossa incapacidade de ir além daquilo que nós conhecemos, a gente até fala, não, sabe por quê? Olha, foi melhor assim ele ter morrido assim. Estava sofrendo, né? Você não cogita outra possibilidade. Até porque a situação é impossível, é imexível. Então, aqui coloca um detalhe. Quem sabe essas irmãs cogitaram isso aí. Olha, para tentar justificar, não tem justificativo de Jesus não ter ido, irmãos. Pense vocês. Não tem. A não ser que Jesus sabia algo que elas não sabiam. E o que elas sabiam não tinha nada a ver com aquilo que ele sabia, que era a razão por que ele não foi. Isso aqui dá a mim e a você o seguinte: por mais que a gente sabe, você ainda não sabe o que Jesus sabe. Então qual que é a melhor coisa a fazer? Deixar acontecer. E sempre treinar o seu coração. Senhor, não está acontecendo da maneira que eu achava que iria acontecer. Mas eu tenho certeza que está acontecendo da maneira que o Senhor quer que aconteça. Vocês imaginam que isso não vai trazer ao meu e ao seu coração uma paz que de outra maneira a gente tentar até justificar a Deus, explicar para as pessoas por que ele não agiu? Nós temos essa mania de fazer isso. Até para justificar a nossa fé. A gente tenta argumentar, apresentando algum argumento humano. Por que a gente não diz assim, olha, simplesmente eu não sei porque ele não veio. E ele não veio, e a coisa aconteceu, ele morreu. Se ele passar por aqui algum dia, ele sempre passa por aqui. Se ele passar por aqui, nós vamos dizer para ele, vamos perguntar esse negócio para ele. Então, Jesus Cristo, ele, às vezes, permite que a situação desesperadora fique pior. Para que ele possa agir. E você vai ter certeza que se ele não tiver agido, nada do que aconteceu aconteceria. Como isso é bom, irmãos. Como isso faz a gente, assim, agigantar. O problema é que a gente tem tanto medo desses enfrentamentos que a gente, com o nosso jeitinho hoje, a gente não deixa acontecer. A gente tenta mexer o pauzinho e piora as coisas. Deixa acontecer. Coloque e diz, Senhor, está horrível esse negócio. Então, confie. E vai acontecer. Mas Jesus não só trabalha essa questão da morte, que não foi lá não fez nada para impedir a morte de Lázaro, tornando aquela situação desesperadora num problema, numa situação insuperável, humanamente falando. Mas quando nós olhamos para o verso 21,
22 e 32, nós começamos a trabalhar o real sentido destas irmãs. Vamos ler lá, o 21. Pode ler. Vinte e dois. 32. Qualquer irmão. E pode ler, irmão. Irmãos, pensa aqui comigo, que coisa tremenda. Elas trabalharam esse período todo a não resposta de Deus, de Jesus. Elas cultivaram isso no coração. E o que é que elas fazem? A primeira vez que elas encontram com Jesus, elas colocam exatamente como se uma tivesse ouvido o que a outra tinha falado e repete a mesma coisa. Mas sabe por quê? Aquele era o grande questionamento delas. Aqui não é como um questionamento, mas é um questionamento. Mais ou menos assim, por que o senhor não veio? Porque se o senhor tivesse vindo, o meu irmão não teria morrido. Por que o senhor não estava presente? Nós pensávamos que o senhor amava Lázaro e amava a nós. Onde é que o senhor estava? Quando mais nós precisávamos do senhor, o senhor não apareceu. É isso que ela está dizendo. Elas estão dizendo para Jesus. E nós entendemos, irmãos, um pouco disso que elas estão falando. Pelo menos eu entendo. Que às vezes essa questão da dúvida, ela invade o nosso coração. E é por isso que a gente tem que entender e conhecer profundamente quem é o Deus que nós servimos. E o que nós viemos fazer aqui? Se eu tenho a identidade de Jesus no meu coração, se eu sei quem Jesus é, se eu sei o que eu estou fazendo aqui, então eu vou conseguir trabalhar essas dúvidas. Veja que elas adoram, ela ajoelha, Maria principalmente. E Marta faz uma declaração de fé. Maria ajoelha e adora. E diz, Senhor, olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta faz a mesma coisa. Ela adora porque ela reconhece Jesus como seu Deus. E a outra diz assim, tudo quanto pedires, o Senhor recebe. Ou seja, nenhuma das duas, perdeu a esperança em Jesus. E aqui é interessante, irmãos, porque é caso perdido, está morto, já está fedendo. E às vezes, irmãos, como é fácil nós ficarmos desanimados quando o Senhor não faz as coisas à nossa maneira, ao nosso tempo, do jeito que nós queremos. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, é um diagnóstico. Muitos caminhantes de fé perdem a batalha aqui. Perdem a batalha aqui. Principalmente quando as pessoas vendem realidades que não têm nada a ver com a realidade de Deus. Eu já contei aqui para os irmãos, eu e o pastor Evandro, foi um dos primeiros embates do meu ministério. E isso acontece. Um jovem foi para Uberaba, lá tem o Eilangote, é um hospital referência em câncer.
E esse rapaz era de uma congregação lá no interior de Minas. Bem mais no interior. E ele foi para amputar a perna. Porque esse era o recurso. Mas alguém foi lá e papá na cabeça dele, dizendo que poderia ser curado. E aí ele estava indo para casa porque ele não queria amputar a perna, porque houve uma profetisa lá que disse para ele que ele seria curado. E o pai dele entrou no consultório, a igreja central de Uberaba, e o Eliangote é um pulo. É como daqui, menos como daqui no Extra. É um pulo. Você atravessou o quarteirão, já é o quarteirão da igreja. E o escritório da igreja é logo embaixo, aonde fica o templo é em cima, na rua de cima. Mas o escritório da igreja, a igreja atravessa um quarteirão, o prédio de educação cristã embaixo e o templo é em cima. Então, ele saiu do Eliangote, entrou no consultório, estava eu, o pastor Evandro. Ele dizia, e agora? O que vou fazer? Amputa a perna ou acredita que ele vai curar? O que faz? Irmãos, quantas vezes nós debatemos com isso? A gente vende uma coisa que não é verdade. Não é verdade. Ele teve que amputar a perna. Mas imagina a luta que foi, minha e do pastor Evandro, para voltá-lo a ter o nível de maturidade espiritual que aquela mulher destruiu. Ele iria morrer, irmãos. Os dois cirurgiões dizem, ele vai morrer rápido, se não amputar a perna. Vai morrer rápido. E quando as pessoas não recebem o que querem, irmãos, elas perdem a caminhada aqui. Elas ficam com raiva de Deus, ficam aborrecidos, ficam arredios. Quantos caminhantes de fé você conhece que entrou na igreja, alguma coisa esperando acontecer um negócio, e começou a acontecer outra coisa totalmente diferente e ele foi embora? Eu conheço um punhado. Eu não preciso de longe, não. Conheço o endereço aqui. Padre Duarte, 1663. Chegam com expectativa, buscando alguma coisa, e não aconteceu. Não aconteceu aquilo que a pessoa buscava. Aconteceu o contrário. Então, não andam mais com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor não fez do jeito que eles queriam que fosse feito. E quando as pessoas desistem de Deus, irmãos, elas perdem o maior dos seus milagres. Que é a bênção de termos esse Deus conosco em todo tempo. Eu ouvi uma frase do reverendo Francisco Leonardo que ele diz assim: desistir sempre é cedo demais. Como essa frase tem me ajudado. Eu vi isso em 1980. Desistir sempre é cedo demais. Ou é sempre cedo demais para desistir. E elas não desistiram. Estava morto lá, Marta disse, Senhor, mas se o Senhor pedir, acontece. Maria vai, fala, e Jesus responde de uma maneira gostosa a Maria, aconchegante. Para ler o restante do texto, você vai ver como que Jesus abraça, é um abraço que Jesus dá em Maria. Resposta fantástica. Então, irmãos, pode acontecer aquilo que eu não queria que acontecesse, mas Deus sabe muito mais do que eu sei. E há um texto que eu não posso esquecer dele.
todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu fui chamado segundo o propósito do Senhor. Eu não estou aqui, irmãos, para mais nada a não ser cumprir os propósitos de Deus na vida. Só para isso. Então, se eu entendo que eu fui chamado, que eu sou amado, Lázaro era amado. Por 2 vezes, a irmã fala que ele era amado e Jesus diz que o amava. Então, se há propósito de Deus em todas as coisas, e se eu sou amado de Deus, venha o que vier, irmãos. Tudo vai concorrer para que eu melhore a minha caminhada com Deus e não o contrário. Eu não posso deixar, crente maduro, não deixa nenhuma situação, por mais desesperadora, por mais irremediável, insuperável que pareça, afastar você de Jesus. Se afastamos de caminharmos com Deus, nós perdemos o maior milagre. De contarmos com esse Deus para tudo, em qualquer situação. E aí sabe o que Jesus faz, irmãos, a estas 2 mulheres? Promessas inconcebíveis. Deus faz a essas 2 mulheres promessas inconcebíveis. Esses são os grandes milagres. E o que é interessante, irmãos, que nós só podemos desfrutar dessas coisas fantásticas de Deus se nós andarmos com Ele. Se eu tivesse desistido de Deus lá atrás, eu não teria experimentado o que eu experimento hoje. Porque eu não tinha experimentado ainda, lá atrás, o que eu tenho experimentado hoje. Eu experimento à medida que eu vou caminhando com Deus. E se eu desisto, é como que eu dissesse que não vale a pena. Mais uma vez, se você achar, aliás, esse livrinho já está na internet para você baixar e ler. Seguir a Cristo, o mais fascinante projeto de vida. Seguir a Cristo, o mais fascinante projeto de vida. É bem fininho. Bem fininho. Seguir a Cristo, nós abrimos as portas para que Ele nos faça promessas inconcebíveis. Olha o quadro. Quando Jesus chega à vila, a Betânia, ele depara com uma situação totalmente desesperadora. Ele encontra a comunidade em luto pela morte de Lázaro. Ele encontra 2 irmãs inconsoláveis. Ele encontra uma situação em que a maioria das pessoas diria, é caso perdido. É ou não é? Você chega, depara com aquilo, e aí o que Jesus faz? Jesus caminha por esta cena trágica com palavras de conforto, de confiança, de bênçãos e de promessas inconcebíveis. Ele entra naquele lugar de problemas insuperáveis e traz algumas promessas. E eu queria olhar essas promessas com vocês. Primeira realidade, irmãos, era promessa sobre a morte. Aqui é um quadro de morte. Promessas
sobre a morte. Marta encontra Jesus e ele pergunta algumas coisas. Vamos ler o 23, 24 e 25. Olha aí. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que promessa fantástica. Olha que promessa fantástica que Jesus disse. Ele viverá novamente. A ressurreição de Lázaro é uma certeza. Aí o que ela vem, irmãos? Com a teologia que ela conhecia, com o que ela aprendeu. Porque uma das coisas que Jesus passou o tempo todo foi que ele voltaria, levaria consigo a igreja, e que ele morreria, mas que ele iria ressuscitar. Cansou de falar isso. Então, ressurreição é algo que eu e vocês precisamos cultivar no coração. Irmãos, eu não vou morrer para sempre. Não vou. Não vou morrer para sempre. Mas o que Jesus disse aqui, que Marta não entende, é que Lázaro não precisava esperar os acontecimentos finais para ressuscitar. Porque o que Jesus diz para ela? Eu sou a ressurreição e eu estou aqui. Olha que coisa fantástica. Jesus disse para Marta isso, mas ela não conseguiu entender tudo. Eu sou a ressurreição. E quem conhece a Jesus em um relacionamento de fé tem o poder vivificante de Jesus que destrói a morte. É isso que Jesus está dizendo. E não precisa esperar, Jesus está dizendo para Marta, não precisa esperar para os últimos acontecimentos. Eu estou aqui, Marta. Olha o 26, irmãos. Ele fala de libertação. Ele diz que cada pessoa que coloca fé, espera nele, nunca experimentará a morte. Claro que ele está falando aqui de uma realidade muito além daquela realidade que estava acontecendo ali. Porque Jesus ele não conseguia falar, irmãos, simplesmente numa perspectiva aqui e agora. Porque ele não era essa perspectiva. Ele estava aqui, mas a realidade todinha em torno de Jesus era eterna. Todinha em torno de Jesus era eterna. Por que é que toda cura ele falava assim, perdoados estão os seus pecados? O que ele está fazendo com o doente? Ele está dizendo assim, vá para a eternidade. Esse negócio que você está sofrendo aqui, isso é nada. E depois ele diz, levanta e anda. Então são coisas que a gente vai percebendo à medida que nós vamos aprendendo. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que todo aquele, verso 26, e
tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. É aquele lá de Apocalipse 11. Aliás, Apocalipse 20. 11, 12, 13 e 14. De Romanos 6, 23. Nós não morreremos a segunda morte. Lá não haverá tristeza, não haverá lágrimas, não haverá ambiguidades, não haverá morte. É isso que Jesus está dizendo. Porque se eu vivo aqui, irmãos, em função apenas daqui, Paulo diz assim, eu sou mais desgraçado de todos os homens. Acreditei numa realidade que era falsa, que não era tanta realidade assim. Então o que acontece? Jesus traz agora Marta para junto dele e faz uma pergunta fantástica. Como eu gosto dessa pergunta. Promessa de dependência, irmãos. Olha aí. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E você, Marta, crê nisto? Olha que coisa fantástica. Marta, a sua fé está depositada em mim, você acredita nisso? Agora aqui Jesus não está agora trabalhando com Marta uma questão teológica. Jesus está trabalhando com Marta uma questão prática da fé. Você confia em mim, Marta, de todo o seu coração? O que Jesus está dizendo a Marta é que a fé nele se traduz na vida do crente a ver e experimentar grandes coisas aqui, agora e no porvir. É essa perspectiva que Jesus coloca para Marta. Marta, você acredita em mim agora? Como você declarou lá atrás? Porque uma coisa, irmãos, é quando a gente fala que crê, outra coisa é quando começa a nos apertar. Você diz que é crente, mas você é crente em quê? E aí começa. E só prova que eu tenho a realidade quando ela é provada. E é isso que Jesus está fazendo com Marta. Marta, você crê nisto? Você acredita que eu posso mudar esse quadro? O que é interessante, irmãos, nisso aqui, nessa palavra que Jesus dá a Marta, é que ele oferece esperança para todos aqueles que viessem a crer em Cristo. Esperança de vida eterna. Por que eu tenho? Muitos séculos depois de Marta. É porque Jesus revelou isso a Marta. Olha que coisa bonita, uma situação desesperadora. E Jesus revela, faz promessas que incabíveis, inconcebíveis. Promessa de vida eterna, de ressurreição, que todo aquele que nele crê não morrerá eternamente. Como eu gosto, irmãos, destas promessas. E antes de entrar em outras promessas, o verso 27 traduz de uma maneira fantástica. O que ela diz? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Que confissão fantástica. Ela diz, eu sei quem o Senhor é. Eu tenho crido, ou seja, ela tem trabalhado esta realidade o tempo todo no seu coração.
de que, embora Jesus não veio antes do irmão dela morrer, mas ela sabe, independentemente dele não ter chegado a tempo, ela sabe que ele é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Olha que coisa fantástica. Ela não ficou com raiva, ela não ficou emburrada, ela não espraguejou, ela falou, não quero nem ver a sua cara, porque quando eu pedi, o senhor não veio. Hoje parece que é isso que as pessoas fazem. Olha, eu fui lá esperando a coisa e não era aquilo. Não, você foi lá buscar alguma coisa e Deus começou a tratar a sua vida e você fugiu desse tratamento, desse aparelhamento de Deus. Vocês se lembram que uns anos atrás eu contei uma história que eu ouvi no rádio, que a pessoa citando, dizendo o seguinte, ó Deus, numa oração, diz, ó Deus, me dê isso, porque o Senhor está demorando demais, se tivesse pedido o diabo, ele já teria me dado. Já mesmo. Por quê, irmãos? Porque o diabo não está preocupado em esculpir em nós nenhuma realidade. Nenhuma realidade. Deus está. Teria tido essa conversa com Marta, Jesus, se Lázaro não tivesse morrido? Não. Nós saberíamos disso hoje? Não. Não saberíamos. Nós poderíamos ter uma noção pelas escritas de Paulo, mas nós não estaríamos aqui várias semanas caminhando, esperando para ver o que Deus vai dizer ao meu coração, ao seu coração. Num episódio que parecia ser irremediável. Na próxima quarta-feira, irmãos, eu quero trazer algumas promessas que não estão aqui, mas que nós precisamos entendê-las bem. Eu quero aproveitar esse tempo aqui para a gente pensar nisto. Essa promessa da eternidade, ela é uma promessa fantástica e é a promessa mais importante que tem na Bíblia. É que Jesus Cristo é o meu Salvador e eu estou garantido para ir para o céu por Ele. Por Ele. A garantia de que eu vou para o céu não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. É Ele que garante que eu vou entrar lá. Eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus, que vai ser aberto só naquele dia, quando o Espírito Santo de Deus concluir em mim todo o trabalhar, quando Jesus voltar. Isso aqui é inevitável. Mas há uma caminhada aqui agora, que a gente precisa de construir promessas, realidades de Deus, que embora situações pareçam irremediáveis, mas Ele está aqui. Ele não deixou de me amar. Quando morre, Ele diz, morreu Lázaro, a quem eu amo. Ele chora. Por que Jesus chora? Nós vamos conversar isso mais lá na frente. Menor versículo da Bíblia. Por que Ele chora? Por que Jesus chora? Pensou lágrimas do Filho de Deus, um homem encarnado. A realidade eterna de Deus abre o berreiro, chora. Uma situação que Ele já está caminhando para resolver. E às vezes eu fico pensando assim, irmãos, não é só situação de doença, às vezes de pecado mesmo. Nós vamos trabalhar sobre isso aí na quarta-feira que vem. Quem sabe o Senhor está chorando pela situação que eu entrei nela, que você entrou nela, que você está nela. Mas Ele está caminhando para trazer soluções. É isso que eu gosto. Ele está caminhando. Você crê nisso? Senhor, eu creio. Eu tenho trabalhado o meu coração desde quando eu lhe conheci.
e tenho crido que tu és o Cristo, o eterno Filho de Deus. O que ela está dizendo? O senhor pode fazer qualquer coisa. Se agora, se no último cronológico, qualquer coisa o senhor pode fazer. Então, irmãos, essa é a declaração minha e sua, que Marta fez. Eu creio na tua identidade. É fácil? Não, não é. Porque o diabo tenta destruir toda a nossa caminhada com Deus. Problemas que aparecem, parece que Deus está alheio, que não vem, não chega. E parece que vai chegar nunca. Mas eu continuo crendo que Jesus Cristo é quem Ele diz que é. E Deus vai fazer, na minha e na sua vida, aquilo que Ele diz que vai fazer. Porque há à disposição de todos nós o Espírito Santo de Deus. Poder de fazer acontecer tudo quanto Deus quer que aconteça. Habita em mim e em você. É aquilo que o pastor Ricardo disse sexta-feira passada. Não tem como fugir da realidade de Deus, irmãos. É só a gente agigantar-se e dizer para as pessoas, para as coisas, para as situações, em quem é que nós temos crido. Eu creio, Senhor. E às vezes você pode dizer como aquele pai lá, me ajuda, porque tem uma pitadinha de dúvida ainda. Tem uma pitadinha de dúvida. Isso não é pecado, irmãos. Deus sabe da minha carnalidade, da minha fraqueza. Você vai dar aquele passo, o Pedrão, né, que o Ricardo falou no sábado. Mas ele diz, só 2 homens andaram sobre as águas. Pedro e Jesus, em meio à tempestade. Então, às vezes, a gente precisa de ir. E precisamos caminhar. Eu acredito, Senhor. Eu sei quem Tu és. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. A gente precisa dizer para a gente, irmãos, todos os dias. Quando o texto diz assim, inculcarás os teus filhos, assim, é saturação. É saturação. O maior método de aprendizado das coisas de Deus é saturar-se de Deus. Saturação. Será que eu estou ficando carola? Estou ficando fanático? Não. Deus é meu alvo primeiro, irmãos. As outras coisas são apenas enfeite. Brinquedinho, passatempo. Mas tudo quanto acontece comigo, a primeira coisa é aprender de Deus. Primeira coisa. Então, satura a sua cabeça das coisas de Deus. Agradeça-o em todo o tempo. Você não precisa fazer aquela oração do fariseu, ficar aqui na frente da igreja, batendo no peito, o pessoal ficar... Precisa não, você no seu carro, vai fechar um negócio. Gente, como é fantástico a gente aprender isso. Sabe o que eu faço quando eu vou comprar as coisas? Eu digo, Senhor, eu tenho um privilégio, você também tem. É porque o meu privilégio passa pelo seu privilégio. Eu sou privilegiado por ter você na minha vida. Mas eu digo sempre assim, Senhor, esse dinheiro que eu vou comprar esse negócio, pode ser o que for. Botina, sapato, carro, moto, não importa o que eu for gastar o meu dinheiro. Eu digo, Senhor, esse dinheiro primeiro custou o suor dos teus servos. Primeira coisa. Primeira coisa. Eu sei, Senhor, que tem gente que paga um alto preço para ganhar o salário que eles ganham. Agora me abençoa para que eu compre, eu não jogue esse negócio fora. Não deixa eu fazer negócio ruim de jeito nenhum. Qualquer coisa. E assim, quando você vai comprar, parece que há aquele negócio assim, compra não, compra não, compra não. Qualquer coisa tira você daquilo.
Porque alguma coisa está te esperando lá na frente, melhor. Eu sempre falo para o irmão Benedito. O irmão Benedito caminha muito comigo, anda muito comigo. Ele foi muito em leilão comigo. E quando eu entro no carro com ele para voltar para Araraquara, eu falo assim, irmão Benedito, eu estou num alívio por não ter comprado aquele negócio, cara. Ele sabe disso, pergunta para ele qual que é o alívio que eu tenho quando eu vou fazer um negócio que ele está comigo e eu não acontece o negócio. Um alívio, sabe por quê? Porque ainda não é aquilo. Ainda não é aquele negócio. Faça isso com Deus. Orações relâmpagos. Deus está com você. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, porque o meu limpador funciona quando essa chuva está pesada. Olha, você já agradeceu por isso? Nada. Você não agradece, o limpador funciona porque foi fabricado para funcionar. Você não agradece. Abre a porta do seu escritório, faz qualquer coisa. Diga, Senhor, muito obrigado por esse lugar que eu tenho para ganhar o pão honestamente. Abençoe-me que eu glorifique hoje aqui. Né? Senhor, todo mundo falando em crise, mas eu quero confiar no Senhor, eu quero ir para frente. O Senhor faz chover na minha horta. O Senhor diz que o Senhor dá àqueles que te amam enquanto dorme. Eu não quero dormir, eu não quero perder tempo, mas eu quero receber do Senhor a bênção hoje. Irmãos, são conversas com meu Deus. Eu não preciso vir aqui para fazer isso. Eu venho aqui para uma reunião gostosa com os irmãos e a gente conversar dessas maravilhas. Mas eu posso falar com Deus em qualquer lugar, Ele não está circunscrito a nada. E também Ele não deixou um lugar que é lá que eu vou encontrar com Ele. Qualquer lugar eu posso falar com meu Deus. Trazer à memória textos. De vez em quando, assim, aconteceu com você, né? De uma hora para outra, a pressão arterial vai lá em cima. Aconteceu com o irmão Sebastião. Então vai lá em cima e fala, puxa, eu vou morrer tão jovem assim, hein? Não fiz, tenho um punhado de coisa para fazer. Então, aí você diz, Senhor, se for que bobagem, eu estou aqui para ir mesmo. Eu não estou aqui para outra coisa, irmãos. Eu estou aqui para ir para o céu. É a mesma coisa que vocês estão. Eu sou crente desde sempre. Eu estou me preparando para ir para o céu, irmãos. Mas só que lá é eterno. Então aqui, quanto tempo eu ficar aqui, não tem problema. Porque lá eu vou passar toda a eternidade. Mas qualquer que seja o momento, Jesus diz assim, é vida. Aonde Jesus está, é vida agora. Não importa. Tivemos, irmãos, 15 conexões. Araraquara, Campinas, São José do Rio Preto, 2 lá em São José. Ana, pode ser uma delas. Pastor Hildo, que de vez em quando também nos ouve. Bauru, Ribeirão Preto, São Carlos, São Paulo. Tem um na Índia aqui. E outro em Portugal, Sintra. Sintra é Portugal. Não dá isso da Índia. Tiruvanata. Com uma coisa parecida com isso. Né? Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar em pé. Vamos agradecer por esse dia gostoso. Chuvinha gostosa. Melhorar o clima. Pai amado, que bom, Senhor, é podermos saber quem o Senhor é. E experimentar isso nas nossas vidas. Não é um conhecer, um saber desconectado da nossa caminhada diária. Mas é um saber todos os dias, porque temos experimentado quem o Senhor é todos os dias. Não importa, ó Deus, quais são as situações. Nós não estamos falando de situações boas ou ruins.
nós estamos falando de quem o Senhor é e quem nós somos com relação ao Senhor. Obrigado, Pai, por sermos da tua família. Obrigado por sermos selados pelo teu Santo Espírito. Obrigado por o Senhor nos amar com amor profundo, desde sempre, Senhor. E não por nós, simplesmente porque o Senhor decidiu nos amar. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dessa família de Betânia, que tantos séculos no passado ela experimentou, Senhor, o mover do Senhor. E hoje nós estamos aprendendo com elas. Que o Senhor continue a dar-nos a consciência de que o amanhã está acontecendo hoje. E que possamos viver igualmente, Senhor, de tal maneira que as pessoas venham a falar sobre a nossa caminhada com o Senhor e glorificar o teu nome. E aguardar com anelo no coração encontrar conosco na eternidade. Deus amado, obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pela maneira como o Senhor tem falado aos nossos corações. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém.